Olá, eu não tenho conseguido responder perguntas específicas assim, nem por vídeo, às vezes nem escrevendo, mas quando aparecerem mais perguntas sobre o mesmo tema no momento próximo, eu vou tentar. E eu tento fazer isso agora porque são 3 perguntas feitas em 3 vídeos diferentes que foram feitas uma após a outra sobre temas parecidos, sobre um tema parecido que é da Santa Ceia, ou pelo menos o tema da Santa Ceia aparece no comentário. Então eu aproveito para fazer esse vídeo aqui. Primeiro é de Regiane, 4 dias atrás, da Regiane dos Santos, que visitou uma igreja luterana, e ela comenta que pareceu muito com a missa católica, e diz assim: inclusive no dia que fui, teve a Santa Ceia e vi que usam hóstia igual o catolicismo. Nós usamos hóstia. Tecnicamente o nome nem deveria ser hóstia, né? O nome daquilo é partícula, nós usamos as partículas. O termo hóstia, ele levantaria uma discussão grande, né? Porque o termo hóstia é latino e significa sacrifício, indica a vítima sacrificial, né? Então há toda uma discussão sobre a questão da ceia e sacrifício, né? Mas imediatamente nós vamos dizer que a ceia não é a realização de um sacrifício, nós luteranos, embora reconheçamos que o corpo de Cristo presente na ceia do Senhor é o corpo do Cordeiro morto, mas que está vivo. Então, assim, o Cristo se ofereceu como sacrifício. Ele não é um sacrifício que é realizado no momento da ceia do Senhor, mas o Cristo ressurreto, o Cristo presente, o Cristo vivo, ele é o Cristo que se fez sacrifício em favor de nós. Mas, de qualquer forma, né, não vamos misturar os assuntos, essa é outra conversa. Então nós usamos sim as partículas como a Igreja Católica, inclusive, não conte para ninguém, mas nós compramos as partículas da Igreja Católica. Na maioria das congregações luteranas que eu conheço é assim que acontece. Aqui nós fazemos isso. E é até algo interessante, né? Porque a Igreja Católica tem todo um cuidado com a produção dos elementos para a ceia do Senhor, né? O bispo tem que saber a procedência desse material, né? Não pode ser comprado em qualquer esquina ignorando de onde vem, tem toda uma preocupação com a qualidade. Isso é bom para a gente, né? Mas eles acabam vendendo essa hóstia para nós, que segundo eles não temos o sacramento válido. Então acaba havendo um desvio, né, da finalidade. Mas não contem isso para eles, né? Não seja isso um problema, porque se eles param de vender para nós, isso vai gerar uma dificuldade. É muito prático usar a partícula e esse é o grande motivo. Nós poderíamos também, eu poderia fazer o pão aqui, domingo de manhã, eu faço pão sem fermento, fica até muito bom. Eu poderia fazer isso todo domingo, imagina acordar às 5 da manhã para fazer um pão sem fermento, mas usar a partícula é muito mais prático. E é interessante, eu acho, né, porque não dispersa a pessoa numa reflexão sobre que pão é esse. Não tem um sabor diferente a cada domingo, não tem uma qualidade diferente para alguém ficar pensando assim, como é que cortaram esse pão desse cubinho tão certinho? Não é a hora disso. Então, se você tem o mesmo pão a cada domingo, né? E aqui tem essa questão, né? Teve Santa Ceia. E a próxima pergunta, que vem do Metal Christ Legendas, é a seguinte: a frequência da Santa Ceia na IELB e na ISLB é todo domingo ou uma vez por mês? É interessante como aparecem as duas opções, né? Todo domingo ou uma vez por mês. Por que essa frequência de uma vez por mês aparece como opção? Certamente porque em muitas igrejas protestantes não luteranas, ou igrejas evangélicas em geral por aí, realiza-se a Santa Ceia uma vez por mês. Eu não posso dizer exatamente como é na ISLB hoje. Eu posso falar sobre a IELB. O normal entre nós é que a cada reunião, a cada culto, nós tenhamos a Santa Ceia sendo realizada. E não vemos motivo para não ser assim. Na verdade, vemos motivo, claro, para ser assim.
essa coisa de ter alguém praticando a ceia uma vez por mês, e que às vezes, né, é outra conversa que eu quero ter sobre como ver a igreja luterana em relação a igrejas evangélicas, embora tenha um vídeo falando sobre diferenças, eu acho que existe uma questão um pouco mais profunda nessa relação, né, nessa leitura que se faz a partir de uma comparação, mas assim, não deveria ser feito isso, né? Essa invenção de uma vez por mês, ela não tem nenhum fundamento bíblico, é bom dizer, né? Não tem nenhum fundamento bíblico. É literalmente uma novidade que surge. Não quero com isso dizer e iludir as pessoas, fazendo parecer que a IELB nasceu assim com a Santa Ceia sendo praticada todos os domingos, todos os cultos. Porque nos primórdios, até pela falta de pastor, até pela falta de capacidade, claro, de entendimento também, muito provavelmente, a Santa Ceia não era realizada entre os luteranos no Brasil todos os domingos, né? Em algumas regiões, inclusive, era algo mais raro. Há igrejas luteranas livres, que não são IELB nem SLB no Brasil, que até hoje praticam a ceia de forma muito menos frequente que uma vez por mês, né? Mas o entendimento da importância do sacramento e da necessidade que temos do sacramento nos leva a entendermos que nós devemos praticá-lo, realizá-lo muito mais cotidianamente a cada reunião, né? Isso é o normal entre nós e é o normal, né? Nós queremos Cristo presente assim entre nós a cada vez que nós nos reunimos para termos essa comunhão com Ele, e essa comunhão que também é vivida entre nós. Pois é, então não é uma vez por mês, o normal é que seja todo domingo. E o Melquiel Júnior pergunta qual a idade limite para a criança participar da Santa Ceia na IELB. Existe uma catequese para ela receber a Eucaristia, como na Igreja Católica? Sim, existe uma catequese. A diferença é que entre nós o normal é que a criança não participe e só participe a partir do momento em que ela faz a catequese para a confirmação. Isso acontece tardiamente, então nem é uma criança mais que participa, né? Após a confirmação já é um pré-adolescente ou adolescente. Isso não é dogma, isso não é uma regra assim, categórica. Precisa esperar a confirmação acontecer para que a criança tenha acesso ao sacramento. Não é assim, eu sei que muita gente pensa que é assim, né? Poderia acontecer em princípio de uma criança, né, já se aproximando talvez da época de começar de fazer a catequese para a confirmação, ser instruída já sobre a ceia do Senhor e participar lá com seus 10 anos, antes ainda, né, 2 anos antes talvez da confirmação, e ela já passar a participar da ceia do Senhor. Digo que isso seria possível a partir do que pensamos sobre o assunto, mas o praticado entre nós hoje é muito mais, ou é só, eu não conheço uma paróquia que faça diferente, o praticado é a criança alcançar certa idade, talvez 10, 11 anos, fazer a preparação, a catequese para a confirmação e após a confirmação somente participar da ceia do Senhor. Isso é tão comum entre nós, é tão comum que seja assim, que a maior parte dos luteranos pensa que é assim que precisa ser, né? E se você diz assim, nossa, na verdade, em princípio, uma criança que ainda está se preparando para a confirmação, em princípio ela poderia, sendo instruída no assunto ceia do Senhor, ela já poderia participar da ceia. As pessoas se assustam, né? As pessoas não... Mas aí nós temos que voltar a uma conversa, né? Mas qual que é o fundamento disso, né? Então isso, mas a prática é essa, após a confirmação, a prática comum entre nós. O que mais? Então existe isso, né? É bom dizer assim que há uma diferença aqui, né, entre IELB e SLB, isso eu digo sobre a IELB. Na SLB crianças participam, e aí alguém comentou aqui no YouTube uma vez
que as crianças participam na ESLB a partir de uma instrução, né? Crianças que têm já uma capacidade e tudo mais. Não é exatamente isso que eu vi na ESLB em primeira mão, né? Por experiência própria, eu vi o pastor convidando uma criança, dizendo que uma criança de 2 anos poderia participar. Uma criança que nunca tinha ido àquela congregação, com pais que nunca tinham ido àquela congregação. Então eu não sei, certamente há diferenças, né, nesse cuidado pastoral de paróquia a paróquia, né? E claro, só para não querendo entrar nessa questão, né, o que se faz então na ESLB é diferente, não é uma invenção, só eles fazem isso, né? A Igreja Ortodoxa oferece a Eucaristia a infantes, né? Existe essa noção que alguns chamam não de pedocomunhão, eu detesto essas palavras formadas assim artificialmente, mas chamam isso de comunhão de todos os batizados, né? Todos os batizados, inclusive crianças. Nós entendemos algo diferente, por quê? E alguém vai perguntar assim, mas se o batismo é também para crianças e não exige entendimento, por que a Santa Ceia sim? E aí eu lembro que há coisas ditas sobre a ceia do Novo Testamento que não são ditas sobre o batismo. E uma coisa dita sobre a ceia que não é dita sobre o batismo é que a ceia também pode ser para condenação, para juízo. Não é dito isso sobre o batismo. E também é dito sobre a ceia, o que não é dito sobre o batismo, que é necessário haver um discernimento do corpo. Então, essa diferença já mostra que nós precisamos pensar diferentemente sobre ceia e batismo nesse sentido, né? No relacionamento da pessoa com o sacramento. Nós juntamos as duas coisas, batismo e Santa Ceia, sob o termo sacramento, mas são coisas diferentes, né? Basicamente isso que eu queria dizer. Tem um pernilongo aqui me atazanando, por isso eu estou fazendo movimentos um pouco estranhos, não se assustem. Mas é isso, né? Então, por isso temos esse cuidado diferente quanto à Santa Ceia. Acho que eu respondi, né? Não há uma idade limite, ele perguntou especificamente idade limite, não há uma idade limite, mas o normal é que as crianças se aproximem para a catequese por volta de 10, 11 anos, algumas congregações fazem diferente, e terminem o processo ali com 12, 13, 14 anos, né? Então ali elas fazem a confirmação e passam a participar da Ceia do Senhor. Isso é o normal que eu conheço hoje aqui, né? Claro que alguém de uma congregação lá do interior do Rio Grande do Sul, lá de Rondônia, vai dizer assim, não, aqui na IELB aqui é com tal idade que acontece, né? E sobre isso de participar antes da confirmação, a partir de uma instrução, um pré-adolescente, eu nunca vi acontecer, mas eu já soube de um pastor que planejava instituir esse processo na sua congregação, né? Acho que é isso. Até porque a confirmação é outro assunto, né, complicado entre nós. A confirmação ela não é estabelecida nos nossos textos confessionais como imprescindível de acontecer. Ela é um costume mantido, né, que deve ser mantido por uma questão de ordem, mas não é algo como um artigo de fé biblicamente estabelecido. Então, é possível que com o tempo nós venhamos a rediscutir a confirmação. Merecia um vídeo sobre confirmação. Eu acho interessante aqueles que dizem que no protestantismo histórico a confirmação é um rito que carece de fundamentação teológica, né? Primeiro nós temos o rito mantido e a partir da manutenção do rito nós precisamos de uma justificativa teológica para ele, e não o contrário, não é uma necessidade teológica que nos leva ao rito. Mas isso é outro assunto, está ficando longo isso, eu nem tenho como delongar isso agora. Muito bom dia, espero ter comentado alguma coisa, eu volto a algum comentário aqui
da Regiane Santos, porque, e não só dela, de outras pessoas também, porque eu acho interessante essa coisa da relação entre luteranos e evangélicos. Eu fiz vídeo falando sobre diferenças, mas mais do que falar de diferenças, a gente tem que falar sobre a leitura que se faz da Igreja Luterana, a leitura da Igreja Luterana que se faz no Brasil muito a partir de uma ótica marcada pelo costume de ver igreja evangélica, né? E isso pode ser interessante. Bênção de Deus, um grande abraço e até a próxima.